Você sabe quais ferramentas os psicopatas usam para te manipular? Seria a linguagem corporal, seria estratégias verbais ou seria até mesmo a postura deles? Entenda mais sobre isso na visão de uma pessoa experiente como Roberto Cabrini nesse vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre psicopatas. Sim, aquelas pessoas desprovidas da capacidade empática e que têm uma grande facilidade para manipulação. Vamos entender um pouco mais sobre psicopatas na visão de Roberto Cabrini com base no que ele contou numa entrevista recente. Mas antes disso, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Acontece que recentemente o renomado jornalista brasileiro Roberto Cabrini, com uma carreira gigantesca e famosa por ter feito a cobertura de grandes casos de repercussão brasileira, foi entrevistado no podcast Inteligência Limitada do meu amigo Rogério Vilela. Em determinado momento, durante o bate-papo dos dois, Vilela acabou conversando com o Cabrini sobre as entrevistas que ele realizou com pessoas desprovidas de empatia, o que ficou popularmente conhecido como psicopatas. Roberto Cabrini levantou alguns pontos com base na experiência, na vida dele, na carreira profissional dele entrevistando psicopatas, e nós vamos então analisar e comentar ponto a ponto o que Roberto Cabrini disse. Vale lembrar também, pessoal, que o foco desse vídeo é falar sobre ferramentas não verbais, não é espalhar discurso de ódio e nem querer pagar de dono da razão. Portanto, se você gosta de estudar linguagem corporal, comportamento emocional, gosta de entender as pessoas ao seu redor, fique até o fim do vídeo que você vai obter grandes informações sobre esse tema. Então, vamos lá! Você deu uma entortada na mulher lá porque você coloca ela numa situação, e se fizessem isso com a sua mãe, né? Poderia chamar essa pessoa de monstro? Ela fala assim. E eu achei isso porque ela não percebeu que ia para esse lado a pergunta depois, né? E aí ela se dá conta, né? Quando você está nessas entrevistas, é uma guerra mental. O primeiro ponto que eu quero realçar aqui é quando o Cabrini diz que é uma guerra mental conversar com pessoas manipuladoras. Só para a gente poder contextualizar, pessoal, o transtorno de personalidade antissocial, que popularmente ficou conhecido como psicopatia, não necessariamente configura uma pessoa como assassino em série, serial killer, nem nada do gênero, tá certo? Mas em casos de crimes hediondos, entende-se que a vasta maioria desse tipo de criminoso possui certos níveis de personalidade antissocial, o que por consequência acaba ali colocando eles com um certo grau de psicopatia. Você pega alguns autores como John Navarro, o Philip Houston, que trabalhou também no FBI, na CIA. Você pega autores como Tim Larkin, que trabalha especificamente com defesa pessoal e com perfilamento de comportamentos criminosos, eles vão te falar a mesma coisa. Lidar com manipuladores, lidar com predadores sociais é extremamente oneroso para o cérebro. De fato, quando o Cabrini fala que é uma batalha mental, isso é verdade, porque um psicopata, um manipulador social, é o tipo de pessoa que a todo momento vai estar tentando manipular suas emoções, ou manipular as emoções deles para que você acabe acreditando no discurso deles. Alguns estudos indicam pra gente pontos onde você pode observar que um falso remorso ou um choro falso está ocorrendo. E quando você observa psicopatas manipuladores como, por exemplo, Susan Smith, Diane Downs, ou até mesmo o casal Nardone, fica claro o quanto eles conseguem manipular as próprias emoções para gerar credibilidade nas pessoas que os estão ouvindo. E na maioria das vezes esse tipo de pessoa consegue obter sucesso. Basta ver ali a carreira de Suzanne von Richthofen, uma pessoa que a gente pode dizer que tem ali aparentemente traços de comportamentos antissociais, o número gigantesco de pessoas que ela manipulou ao redor da vida dela, desde o namorado, né, o Daniel, até o cunhado, o Christian Cravinhos, até as presas e presos e todos os funcionários do sistema prisional por onde ela passou, que foram ali dando regalias para ela, liberando ela para fazer uma coisa, para fazer outra, até mesmo dando transferência para ela, e tudo isso na base da manipulação. Então, de fato, quando você perceber que está numa conversa e está se sentindo manipulado, como se você a todo momento tivesse que estar atento, tivesse que estar preparado ali, como se em algum momento a pessoa fosse te pegar na curva, ou se você fica desconfortável a todo momento, conversando apenas com aquela pessoa específica, tome cuidado, pode ser que você esteja diante de um predador social. É, né? Você vê que eu não levo, como você também não, né? Não levo anotação. Porque você não pode perder o olho no olho. Exato. Entendeu? Porque o body language, né? A linguagem corporal.
Muito bacana isso que o Cabrini falou. Quem fala bastante sobre isso de não ficar olhando para a anotação, de ficar concentrado no entrevistado, é o Stan B. Walters, que é conhecido como The Lie Guy. Stan B. Walters trabalhou ali cerca de 40 anos no sistema prisional norte-americano, realizando entrevistas, análises e interrogatórios com a população prisional. E ele fala exatamente o que o Cabrini falou. Se você começa a tirar o foco, né, tirar o olho do seu entrevistado e começa a focar numa tabela, numa folha cheia de perguntas, você vai perder muita informação por conta do facial feedback. Se você não está com a sua face colhendo um feedback em tempo real, é muito mais fácil de você ser manipulado. Portanto, quando estiver conversando com alguém onde você precisa saber de algo importante, não preste atenção em outros estímulos. Não fique se concentrando no celular, numa folha, em algum objeto à sua frente, não. Tente olhar nos olhos da pessoa, focar ali na expressão facial dela, nos movimentos corporais, para entender o que está acontecendo. As grandes perguntas, elas nascem de respostas incompletas, aonde você às vezes muda totalmente... Ou de silêncios, né? Silêncio, pausas, você muda totalmente o encaminhamento da entrevista mediante algo que foi contado. Mas para isso você precisa estar muito atento. E você não pode perder, você não pode baixar os olhos, senão você perde o contato com a pessoa. Isso que o Cabrini falou é muito realista. Se você pega modelos de interrogatório, como por exemplo o método PICE ou até mesmo o protocolo PVR desenvolvido pela Emotional Intelligence Academy, eles vão te falar a mesma coisa. Certas respostas incompletas, e por incompletas nós podemos colocar aí uma resposta que aparenta, né, levanta alguns sinais incongruentes, pode ser verbal, como o Cabrini falou, pausa, gagueira, silêncio. Pode ser não verbal, como por exemplo reações no canal B, shrug, gestos ilustradores fora de sincronia, fora de fluxo, gestos pacificadores. Pode ser facial, pode ser uma incongruência, uma resposta incompleta em relação ao conteúdo do que a pessoa está falando. Enfim, respostas incompletas que trazem para nós sinais incongruentes são sinalizadas como hotspots, ou seja, um ponto de interesse, um ponto quente, um ponto onde algo ali precisa ser explorado, ou, caso seja explorado, vai trazer muito mais informações. Então é extremamente necessário ficar atento a essas respostas incompletas, como o próprio Cabrini colocou, e para tanto você precisa prestar atenção em multicanais. Se você pega artigos como Detected Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis, eles vão te falar que a chance de sucesso, né, você obter sucesso tentando investigar se alguém está ou não te enganando, ela é muito maior quando você mescla canais. Quando você olha não só a expressão facial, mas também a expressão corporal, a expressão paraverbal, o conteúdo do que a pessoa está falando. Quando você mescla essa ferramenta não verbal com uma ferramenta de investigação, por exemplo, investigação social, redes sociais, protocolos OSINT, você vai ter muito mais chance de entender se o que a pessoa está falando é ou não enganação. Mas muito disso vai partir sim de uma observação correta de respostas incompletas. Muito bacana isso que o Cabrini falou. Então, é assim que você consegue extrair, né? Eu lembro, por exemplo, quando entrevistei o Matheus Acosta Meiro, o atirador do shopping, né? Uma frase dele que me impressionou muito. Aquele do filme, que ele entrou no meio do filme. Isso, que ele assistiu o filme Clube da Luta e depois... Saiu atirando mesmo. Exatamente, saiu atirando. E ele dizia, o que ficou na sua mente? Ele falou, ficou na minha mente claramente o cheiro de sangue e pipoca. Cara. Você vê, ele relacionava sangue e pipoca na mente dele. O que o Cabrini está falando é um processo que a gente também utiliza, que é fazer o levantamento, né, o perfilamento comportamental da pessoa com base no que ela está nos dizendo, com base no que ela está nos contando. Isso é muito utilizado em protocolos de interrogatório. Muito bom comentado pelo Cabrini. Então você precisa penetrar muito nessa mente, e penetrar na mente de um psicopata é tarefa complicada, mas boa parte deles padece do bichinho do veriatismo, da vaidade, e é quando você consegue extrair muita coisa. Muito bem comentado. Em Dangerous Personalities, o Joe Navarro fala sobre o ego, sobre o quanto que os psicopatas, as pessoas ali com comportamento, né, com personalidade antissocial, quanto elas se consideram superiores ou acima de todos, como se elas fossem deuses escolhidos de maneira divina, né? E muitas vezes é justamente por conta dessa soberba absurda que os psicopatas entram em contradição ou acabam cometendo erros bobos e são pegos. Então, muito bem comentado também pelo Cabrini. E eles gostam também de submeter a capacidade deles de manipular a sua capacidade de perguntar. Então, eles estão sempre tentando te manipular a sempre perguntar o que eles querem responder. Com certeza. Muitas vezes os psicopatas ou qualquer uma pessoa que esteja ali mal intencionada fazendo a manipulação, ela vai começar a colocar palavras na sua boca. Você pode virar para a pessoa e perguntar: você matou aquele cara que estava lá? A pessoa vai falar: ai meu Deus, eu não consigo responder, eu não consigo. Mas você matou? Eu não consigo responder. Mas você matou ou não? Ela pergunta assim: eu não consigo responder porque eu fico
traumatizado daquele dia. Ué, peraí, aconteceu alguma coisa com você e essa pessoa que apareceu morta? O que é aquele dia? Foi o dia que ele me abusou. Então o cara consegue te manipular a chegar na pergunta que ele quer. Por isso, como o próprio Cabrini falou no começo, tem que estar muito, muito, muito atento mesmo. Inclusive para onde as perguntas estão sendo levadas. Determinadas perguntas em situações diferentes para extrair respostas às vezes diferentes. Entendi. Por um deslize emocional. Até mesmo psicopatas podem ter deslizes emocionais, embora eles tenham tanta dificuldade de se relacionar com emoções. Então, será que os psicopatas têm deslizes emocionais? Será que os psicopatas expressam emoções? Será que Roberto Cabrini falou algo que faz sentido? Sim, o que ele falou faz total sentido, está de comum acordo com a literatura científica sobre o tema. Os psicopatas, quebrando aquele mito, eles não são seres desprovidos de emoções. O que os psicopatas não têm, inclusive é a característica principal deles, você pega aí grandes nomes da psicologia brasileira, da psiquiatria, como Guido Palomba, vão te dizer a mesma coisa. O psicopata, ele não tem empatia, ele não consegue ter empatia, ou seja, a emoção de interação social, ele de fato é desprovido. Agora, não significa que ele não tenha emoções. O psicopata, por exemplo, ele pode sentir felicidade quando o plano dele dá certo. Ele pode sentir, por exemplo, raiva quando ele está ali num plano e o plano dele é frustrado. Ele pode sentir desprezo, sensação de superioridade quando ele é pego e é preso, falando de psicopatas criminosos especificamente. Então, não, os psicopatas não são desprovidos de emoções. O que o Roberto Cabrini falou está corretíssimo. Entendeu? Então, é algo que você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo e você vai lendo nas pessoas, no olhar das pessoas, nos gestos que elas fazem. Elas vão emitindo os sinais. Às vezes elas estão morrendo de vontade de contar uma determinada verdade, desde que você consiga entender esses códigos. Ou outras vezes não. Como se fosse um prêmio que você precisa merecer, merecer intelectualmente para ela te revelar aquilo, né? O que o Roberto Cabrini está falando é do rapport, a conexão emocional que é feita quando você consegue de fato ter uma interpretação correta dos sinais não verbais da pessoa e consegue chegar num ponto de espelhamento, ou não só espelhamento, mas sim uma conexão emocional. E aí a pessoa vai se sentir um pouco menos hostilizada e ela fica realmente um pouco mais afim de confiar em você, de contar com você. Isso a gente está falando não especificamente de pessoas ali, de psicopatas, mas criminosos num geral, eles acabam tendo esse tipo de comportamento. Como o Roberto Cabrini falou, é alguém que está aí mais de 30 anos na carreira. Sim, as pessoas elas vão exibir alguns comportamentos não verbais, principalmente em situações de alto risco, que é conhecido como high stakes lies. Esse tipo de situação onde alguém está dissimulando ou está tentando te enganar e o contexto representa um alto risco para essa pessoa, já foi comprovado cientificamente como sendo o melhor cenário para você aplicar ferramentas não verbais de análise para observar comportamentos incongruentes, quando o não verbal age de maneira incongruente com o que está sendo verbalizado. Então, basicamente, num contexto desse, onde a pessoa está muito ansiosa, ela tem uma alta carga cognitiva e uma alta carga emocional, e no meio desses dois ela pode começar a demonstrar sinais incongruentes de maneira não verbal, o que pode ser utilizado por nós numa análise para indicar que a pessoa, em dado momento, está tendo mais ou menos ansiedade, e aquilo pode ser um norte para a gente fazer melhores perguntas ou até mesmo para entender se a pessoa está ou não tentando nos enganar. E claro que, como eu sempre falo, utilizando a ferramenta não verbal em parceria, em colaboração com outras ferramentas, como protocolos ou SINT de investigação social, coleta de evidências diretas, quanto mais ferramentas e quanto mais informações você utilizar e mesclar, maior a sua chance de fato entender e precisar se a pessoa está ou não te enganando. Ela já tá, vou falar isso, né? Entendeu ou não? Então, a pergunta curta e grossa, muitas vezes, de sopetão, é uma grande arma. Mas também a maneira de entrevistar o Rogério não é a maneira de entrevistar o Mandíbula. As pessoas têm personalidades diferentes. Por fim, esse comentário do Cabrini é muito interessante e muito relevante. Um dos principais problemas que você vê em pessoas aí que se dizem especialistas na área não verbal, o que eles falam basicamente existem alguns sinais da mentira e eu vou te ensinar a detectar esses sinais. Pela literatura, o que a gente pode dizer é que não existe um único sinal da mentira que seja replicado de maneira universal. Ou seja, não dá para aplicar a mesma forma de análise, o mesmo protocolo de interrogatório, aplicar a mesma ferramenta, caçando os mesmos comportamentos para todas as pessoas. Isso simplesmente
é algo que está fadado ao erro. Como o próprio Cabrini falou, são anos de experiência aí do Cabrini para falar esse tipo de coisa, e ele tem apoio sim da literatura científica quando ele fala isso. Não é possível utilizar uma mesma estratégia, pois as pessoas são diferentes. Por isso que um bom entrevistador, um bom analista não verbal, de comportamentos não verbais, ele vai sempre mesclar a estratégia dele com uma observação da linha de base da pessoa para fazer o levantamento e o perfilamento dela, e com base nessas informações da linha de base dessa pessoa, ele vai traçar a estratégia específica dele para com aquela pessoa, como que ele vai entrevistar ela. Então é algo muito brilhante e muito interessante de ver aí o Cabrini falar pra gente. E com base nisso, a gente finaliza os nossos comentários. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!